Engraçado que teve vezes que eu vou começar a gravar e tem uns pombos aqui É não, mano. na varanda. Aí eu dou um murro aqui aí os bichos voam. Pessoal, a gente tá aqui pra gravar um vídeo e o pior é que o Arthur não sabe nem o que é. Sobre o que, Arthur? Precisa saber. Acaba quando é preparado. Pessoal, eu vou responder uma pergunta de uma aluna, certo? Tu conhece React? React não, só ouvi falar, assim. Pronto, o Arthur não conhece e ela perguntou assim, Leonardo, como é que faz para preencher um combo box a partir de uma chamada de uma API? Então a gente vai fazer aqui sem planejamento nenhum. Perfeitamente. Ela fez a pergunta agora e eu vou tentar responder essa pergunta implementando aqui para vocês uma pequena API e carregando isso no combo box. Perfeitamente. Já que o Arthur não conhece React, ele meio que durante o vídeo pode ir fazendo algumas perguntas que eventualmente você que está aí do outro lado e não conhece também poderia fazer, certo? Perfeito. Beleza? Eu estou aqui com o terminal aberto, vou entrar no desktop e vou criar aqui uma pasta chamada Combo, beleza? Tá. Dentro dessa pasta Combo, eu vou criar dois projetos. Eu vou criar um projeto chamado Backend, então vou criar uma pasta chamada Backend, que vai ser a minha API, beleza? Então eu vou entrar aqui dentro de Backend e aqui eu vou criar o package.json, que é o arquivo que eu instalo as dependências e tal. Manjado já. Beleza? Tranquilo, né? Aqui eu vou dar um npm --save, que é para salvar a dependência dentro do arquivo. Certo. E vou instalar um cara chamado JSON Server. O que é que o JSON Server faz? Você cria um JSON e a partir do JSON ele vai prover uma API. Ah, Certo? Automaticamente. Inclusive ele consegue salvar na API, consegue excluir um determinado dado do arquivo. É como se fosse um mini banco de dados dentro de um arquivo JSON. Caraca. Certo? E pronto, instalei o JSON Server, vou sair aqui da pasta e vou dar um create React app e o nome da aplicação vai ser front-end, beleza? Então vou criar a aplicação e aqui vou abrir o VS Code para a gente começar a implementar a parte do back-end que seria da nossa API. Não abriu aqui, deixa eu tentar de novo. Então pronto, aqui eu tenho um back-end com o JSON Server instalado, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Dentro do back-end, eu vou criar um arquivo chamado db.json. JSON. Aqui, esse arquivo, eu vou iniciar ele com um objeto e aqui eu vou colocar, por exemplo, dias. Seriam os dias da semana, certo? Então, aqui eu vou colocar aqui os objetos que representam o dia da semana. Então, eu vou colocar só um atributo. Aqui é um JSON, tem que ser com aspas duplas. Então, nome. Aí vai ser aqui, sei lá, domingo, vírgula. E vou duplicar essa linha aqui. Então, vai ser domingo, segunda. Seria melhor, antes de duplicar, eu colocar também o ID, certo? Então, vou colocar aqui o ID, vírgula, e o nome, domingo. Então, vou duplicar aqui. Então, ID 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse último não tem vírgula aqui. E aí vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, acabou exatamente. chegar nessa idade perguntando se o dia da semana tá certo. Tá certo, Credibilidade. sábado, beleza? Então temos aqui os 7 dias da semana. Perfeito. Aqui, dentro do package.json, eu vou colocar aqui um script de start. Então, vou colocar aqui start. Vou iniciar o JSON Server. Vou dar um "-" no arquivo db.json. E vou colocar aqui a porta 3001. Beleza? Ele vai carregar nessa porta 3001. Significa
Eu posso até abrir o terminal integrado aqui do VS Code, entrar aqui em back-end e executar npm start, que ele vai executar e automaticamente já criou para a gente uma API REST para fazer isso, né? Eu poderia até testar a API. Deixa eu abrir aqui o browser. Nesse caso, tu já consegue, só com esse arquivo aí, tu já consegue ter acesso, tipo, ele já cria alguns serviços, tipo assim, do GET... Exatamente. Assim. Então, se eu vier aqui, ó, localhost 3001 dias, ele já traz, ó, os dias. Legal. Uhum. A dias /1, ele já vai pegar por ID. E se eu fizer um post, se eu fizer um put, um delete, ele vai lá e realmente deleta esse pessoal, entendeu? Ele vai fazer a API completa. Inclusive, eu não sei se eu tenho aqui o Postman, eu tenho. Se eu vier e executar um post e mandar ele realmente persistir, o arquivo JSON Server de fato vai ser alterado, né? Legal. Então, por exemplo, ó, deixa ele startar aqui o Postman, que eu faço um teste. Né? Aqui, ó, então eu vou colocar dias no get, ele vai trazer todos os dias aqui, né? Eu já mostrei, deixa eu fechar aqui. Se eu fizer um post, aí, aqui no body, eu vou fazer diretamente em dias, coloco aqui em, sei lá, não vou colocar o ID, vou simplesmente colocar o nome, e vou colocar OPA mesmo aqui. Salvando, ele gerou o 8º, ó, o nome OPA. Se eu for lá no VS Code, você vai ver que no final ele gerou mais um registrozinho, entendeu? Legal. Então, ele faz todo o processo de gerar uma API REST de uma forma muito simples. Aqui durou o quê? 2 minutos? Foi super rápido para a gente fazer, e o fato é que, claro que você não vai usar isso aqui em produção, porque é um banco de dados, é um arquivo JSON, mas para você fazer qualquer teste numa API fica super fácil de fazer, certo? Então, nós já criamos a nossa API, já está funcionando, o nosso projeto front-end também já está funcionando aqui usando o React. Aqui no VS Code é legal porque você pode clicar nesse botão, ó, ele abre um segundo terminal, e aqui eu posso entrar no front-end e executar a minha aplicação npm start, que ele vai executar nossa aplicação em React, e já está funcionando aqui a aplicação. Nosso trabalho agora é consumir essa API e jogar no Combo Box, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro da nossa aplicação, eu vou criar uma pasta chamada Components, certo? E aqui dentro eu vou criar um componente, new file, chamado combo.jsx. Eu posso colocar .js para ser um arquivo JavaScript, como posso chamar o arquivo de .jsx, que JSX é a sintaxe específica do React, que parece HTML, mas na verdade é código JavaScript. Eu vou mostrar aqui para ti. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é importar o React, from React, certo? Nesse caso, eu vou criar um componente baseado em classe. Então, eu já vou importar um cara chamado component. E aqui eu vou criar uma classe. Export default. Vai dar certo. Class, vou colocar aqui combo, extends component. Beleza? E aqui dentro desse componente vai ter uma função chamada, deixa eu colocar aqui, uma função chamada render. E aqui dentro eu posso retornar qualquer coisa, que é uma sintaxe. Eu posso retornar, por exemplo, só um texto, sem problema nenhum. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um texto, certo? Combo, dentro de aspas duplas. Então, aqui não tem nada especificamente que seja do React. Claro que tem porque eu estou importando aqui, mas não tem JSX, em outras palavras. Aí aqui, eu vou no meu componente index. Em vez de usar esse componente app, eu vou usar o componente combo que eu criei, que ele está dentro de .components/combo, certo? Eu estou só importando ele. No final das contas, ó, deixa eu ver aqui, substituir por combo aqui embaixo, beleza? Certo. Salvei, o resultado que deu aqui foi combo, certo? Legal. Aqui, se eu vier aqui fora das aspas duplas e colocar, por exemplo, um H1, isso aqui é o quê? Isso aqui é JavaScript puro? Não, acho que não. Não, porque isso aqui é como se fosse em HTML.
Eu estou misturando HTML com JavaScript. Ah, sim. Essa é o JSX. Certo. Mas, na verdade, isso aqui não é HTML, isso aqui é JavaScript. Uhum. Internamente, quando ele fizer o transpile, ele vai converter isso para chamadas react.createElementH1 e aí vai criando os elementos dinamicamente. Quem é que faz essa conversão que tu falou? O que faz o transpile é o Webpack. Hã? O Webpack. Ah, sim, certo. Na verdade, quando eu criei a aplicação usando Create React App, ele já cria pra gente todo o build, já cria a aplicação toda configurada, entendeu? Então, por exemplo, eu cometo um erro. Vamos supor que eu não fecho essa tag aqui. Salvei, tu vai ver que ele vai gerar um erro de compilação, ele já bota na tela direitinho, deu um erro aqui em tal lugar. Tudo isso já vem de bandeja quando a gente cria uma aplicação usando Create React App. Então já faz o transpile, já faz tudo pra gente automático. E só uma pergunta, eu já ouvi falar, o pessoal fala muito de React, eles falam também do Babel, essas coisas assim. Qual é o papel do Babel nisso aí? Na verdade, o Babel, ele serve muito para fazer essa questão do transpile de coisas mais novas. No caso, especificamente do React, eu não sei se internamente ele está usando o transpile via Babel, entendeu? O que é que o Babel faz? Babel, lembrando naquela época lá da Torre de Babel da Bíblia, né? Que tem as confusões de múltiplas línguas, né? O Babel, ele serve para fazer exatamente isso. Ele pega um código mais novo, que não é suportado pelo browser, e transpila, né? Converte isso para um código JavaScript mais antigo, que é suportado pela maioria dos browsers, certo? Entendi. Mas aqui, pra gente, nesse caso, numa aplicação React, o build fica escondido. Você tem até a possibilidade, aqui dentro do package.json, do front-end criado com React, de chamar esse script eject. O que é que ele vai fazer? Ele vai expor todas as tripas do build para você mexer, certo? Beleza. Só que é um processo de uma única via. Uma vez que você faz, não tem como desfazer e voltar para como estava antes, certo? Então, para a gente não faz sentido porque o build já é tão funcional, já é tão fechadinho que a gente só simplesmente executa npm start e aí, de fato, ele funciona muito, muito bem, certo? Então, aqui só para mostrar que é um componente e tal. Qual é o meu papel agora? Eu vou parar aqui o meu front-end e vou instalar uma dependência. Eu vou só colocar um pouco aqui para o lado. Vou também dar um command B aqui. Então, eu vou dar aqui npm i --save. Vou instalar uma dependência chamada Axios. E esse Axios é o HTTP client que vai servir para fazer uma requisição no back-end. Beleza? Então, já que eu tenho uma API funcional aqui na porta 3001 dias, eu vou querer ler essa API para encher todos os dias no combo box. Pronto, pessoal, agora ele instalou o Axios. O Axios foi instalado na versão 0.18.0 e agora eu vou rodar npm start para que ele possa reiniciar a nossa aplicação. E agora nós vamos, de fato, implementar a parte do combo box. Beleza, eu vou fechar aqui, eu vou só minimizar o terminal para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Vou entrar aqui no componente combo e vou fazer o seguinte. Aqui, quando eu estou trabalhando num componente como esse, no caso aqui um componente de classe, eu tenho dois recursos que eu não tenho outro tipo de componente. Eu também posso criar um componente funcional, mas eu não vou falar baseado em função. Aqui é baseado em classe. Mas eu não vou mostrar muito nessa aula isso. Eu tenho um recurso que é o state, ou seja, o estado do componente. E esse estado pode ter algumas variáveis. Então, no caso aqui, eu vou colocar a variável dias, que vai iniciar como um array vazio. Ou seja, o meu componente começa com os dias, o array de dias vazio. Certo. E aí eu vou usar aqui uma função, que é uma função de ciclo de vida, que é essa função componente willMount. E aqui dentro, essa função será executada quando um componente for ser exibido na tela. Então, sei lá, tá aqui mount. Se eu mostrar o terminal, vai ver que ele chamou essa função. Dentro dessa função, eu vou, de fato, disparar uma chamada para o meu back-end para ele obter a lista dos dias. Então, eu vou colocar aqui, import Axios, from Axios. E, nesse caso, eu quero fazer uma requisição do tipo get. Exatamente. Então, Axios. Aqui dentro eu coloco a URL. Posso colocar a URL direto aqui, ou posso colocar dentro de uma constante. Posso colocar aqui uma constante, por exemplo, URL, recebe isso aqui, entre aspas, obviamente, certo? E aqui dentro eu posso chamar Axios URL, isso aqui ele vai fazer um get, ou então axios.get URL, como faz.
E como é uma API baseada em promise, significa que eu vou receber a resposta a partir de uma chamada da função then. Ou seja, quando a resposta chegar, ele vai chamar essa função trazendo a resposta. Certo. Com a resposta aqui, se eu jogar no console.log resp.data, é de fato o que eu recebi como resposta da minha requisição. Então, se eu vier aqui e mostrar, ó, tá aqui os 7 registros que foram obtidos a partir da chamada da minha API. Com esse resultado aqui, eu posso simplesmente usar o this.setState. Vou dizer que agora o state vai ter dias, exatamente igual àquilo que eu obtive de resposta.data. Então, alterei a variável dias, ou seja, o meu estado agora está contemplando aquilo que eu recebi da minha API. Então, eu vou criar o seguinte, aqui dentro... eu queria perguntar um negócio. Tu não pode simplesmente, no caso, fazer state, recebe, dias.resp, data. Tu tem que usar o this.setState. Exato, Por certo? quê? É o seguinte... Aqui é uma discussão mais profunda entre o paradigma OO e o paradigma funcional. Certo. Né? Por exemplo, this.state.dias recebe alguma coisa. Nesse caso, eu vou estar modificando de forma destrutiva essa variável dias, entendeu? Então, o que é que acontece? A forma como você trabalha dentro do React no estado do componente é sempre evoluindo o dado, alterando o dado com o setState para que você não altere uma referência. Por exemplo, dias.push alguma coisa, tá entendendo? Eu estaria alterando um array que já está sendo referenciado por outros elementos e isso pode causar efeito colateral. Entendi. Então, a forma que você faz dentro do React é, sempre que eu quiser mexer no estado, eu chamo a função setState e ele vai manter as referências antigas intocadas, vai manter aquele valor lá constante e você vai evoluindo o estado. E se você quiser apontar para o estado novo, você tem que fazer isso explicitamente. Então, recentemente eu estava implementando um formulário e eu acabei esquecendo não de chamar o setState, mas eu acabei esquecendo de clonar um objeto e mexer diretamente no objeto. Na hora que eu estava mexendo no input, automaticamente na tabela também estava mexendo determinado elemento. Entendi. Então, você tem que ter cuidado na hora de evoluir o estado, porque a forma padrão é uma discussão um pouco mais profunda de paradigma funcional, de trabalhar com dados constantes e estar evoluindo, e não trabalhar com referência, ter cuidado de passar a referência variável para vários locais e mexer de forma destrutiva. Então, é um tema para ser discutido talvez no outro momento. Mas o fato é que a forma que você tem para evoluir um estado de um componente é usando a função setState. Seguindo meio que um fluxo mais uniforme, em vez de você passar essa responsabilidade para outras... Você não mexe diretamente no estado, você atribui o estado na primeira vez, tudo bem, isso aqui é normal. Perfeito. Mas depois que você quer mexer no estado, o estado vai ser evoluído a partir do setState. Beleza. Certo? Tá. Aqui, dentro desse componente, aqui dentro do render, eu vou colocar aqui a tag select e vou colocar sem name mesmo, que ela não está no contexto de um formulário, então eu vou usar aqui o select puro, certo? Vou só colocar isso aqui dentro de uma expressão. E aqui dentro eu vou chamar uma outra função, só porque eu quero, para renderizar os itens. Na verdade, renderizar as options. Então, render options. E aqui eu vou criar uma função render options para, de fato, renderizar os valores do combo box, certo? Então, é muito comum, nesse caso que eu tenho uma lista, eu tenho uma lista, certo? Um array, melhor dizendo, tá? Então, é muito comum você pegar, por exemplo, this.state.dias, chamar uma função map, chamar direito, né? Map, passando cada um dos dias e transformando esses dias em um trecho de código JSX. Ou seja, eu estou transformando um objeto que tem ID e tem nome, transformando isso em trechos de JSX. Então, nesse caso, eu vou simplesmente retornar aqui uma option, certo? O valor vai ser, aí eu uso para pegar aqui o valor desse objeto, eu uso dentro de chaves. Certo. Então, eu coloco aqui, por exemplo, dia.id e o valor vai ser dia.nome. Salvando aqui,
você vai ver que eu tenho um combo box que foi gerado a partir dos dados vindos do back-end. Show. Se eu só aumentar aqui, uma outra questão importante, eu posso até, nesse caso, colocar isso dentro de uma div, e aí eu posso colocar aqui um label, por exemplo. Vou colocar aqui label dias. Posso colocar aqui um select embaixo. E aqui eu posso colocar um ID só para o label ficar, então, dias, esse label está relacionado a dias. Legal. Vou colocar aqui 2 pontos aqui, pronto. Beleza, ele está gerando um erro que é o seguinte, sempre que você trabalha com um array de informações em React, tem uma propriedade que ele exige que você coloque, que é a propriedade key. E essa propriedade basta que ela tenha um valor único, como, por exemplo, o ID do dia. Certo. Isso faz com que o React consiga atualizar de forma mais precisa componentes que estão dentro de um array, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, na hora de atualizar a DOM, ele vai atualizar de forma muito cirúrgica. E ele usa, quando você trabalha com lista, ele usa essa chave para identificar de forma única. Certo? Se eu colocasse uma chave igual para todos, ele ia reclamar. Então, normalmente você usa um ID ou algo que seja único para referenciar essa chave. Então, é muito característico do React você ter essa mistura, entre aspas, de HTML dentro de um código JavaScript. Certo. Só que, na verdade, aqui não é HTML, sim JSX. Isso aqui, quando for transpilado, tudo isso será convertido para código JavaScript, entendeu? E aí você pode usar isso, de certa forma, junto do seu JavaScript, você acaba usando fazendo os componentes, misturando um pouco de JavaScript com HTML, que na verdade é essa sintaxe JSX, beleza? Fizemos aqui de forma muito simples a leitura de um combo box a partir de uma API que a gente criou usando JSON Server. E ficou alguma dúvida com relação ao código? Não, eu acho que ficou bem simples. O que eu achei mais interessante foi que com muito pouco, né, deu para construir um negócio bem legal e a partir disso aí já dá para evoluir para muitas outras coisas, né? Achei interessante, principalmente a parte do JSON Server lá que você falou. O JSON Server é uma excelente alternativa para que você possa disponibilizar uma API de uma forma muito simples para você focar, por exemplo, eu quero focar no front-end. Então, você pode usar, por exemplo, o JSON Server para fazer uma API super simples. Lá você pode criar não apenas um único serviço, mas, por exemplo, se eu vier aqui no meu db.json e depois desse array aqui eu quiser criar, por exemplo, usuários e colocar aqui um array de usuários, eu simplesmente coloco aqui ID, sei lá, 100, os atributos que eu quiser, né? Nome, Chico, e-mail, qualquer coisa aqui, abc@def.com. E aí, feito isso, salvando, eu já tenho à minha disposição um usuários 100, por exemplo, vai trazer o Chico, ou seja, ele cria vários serviços baseados naquilo que você colocar dentro do JSON, inclusive dá para fazer relacionamento, entendeu? Ele consegue relacionar um registro com o outro, ele vai auto-incrementando esses IDs de uma forma consistente, ele altera registros, exclui, cria filtros. Então tem muita coisa legal que você pode fazer com o JSON Server, principalmente se você quer fazer algo muito simples, só para ter uma API ali em cima de um arquivo de JSON, por exemplo, ou se você quer focar no front-end da forma como nós fizemos aqui no vídeo. Beleza? Show de bola. Fechou? Fechou. Deu para responder? Acho que sim. Então beleza. Então até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.